Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está apresentando aí o Roadshow do desafio lançado pela Dexco, focado em otimização de consumo de combustíveis em operações florestais. Meu nome é Alan Dyer, eu faço parte aí do time Agitech Garage como gestor de comunidades. Estou hoje com o Jonas Salvador, que é gerente de desenvolvimento florestal na Dexco. Jonas, seja bem-vindo. Se quiser se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua história aí na Dexco, fica à vontade. Olá, obrigado, Alan. É um prazer estar falando para todo mundo. Que nem o Alan me apresentou, eu sou o Jonas, trabalho na Dexco há quase 14 anos. Atualmente sou gerente de desenvolvimento florestal. Todas as áreas de pesquisa e desenvolvimento florestal ficam aqui na gerência e também dou um apoio à parte de inovação, conduzindo os projetos que a gente trabalha em conjunto com a AGTEC e também outras instituições. É um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho da Dexco e um pouquinho do nosso desafio. Para quem não conhece a Dexco, né, nós somos uma empresa brasileira de um pouco mais de 70 anos de existência. O nome Dexco para alguns ainda não é comum, mas a Dexco é a antiga Duratex, né? A empresa se chamava Duratex, uma empresa nacional do grupo Itaúsa, e trabalha basicamente em produção de painéis de madeira e outros produtos para construção civil, como louças, metais sanitários, revestimentos cerâmicos, né? Também o pessoal conhece também as marcas Deca, Hydra, né? São todas marcas do grupo. Aqui nós vamos falar da parte agro da Dexco. A parte agro da Dexco são as florestas que abastecem as fábricas de painel de madeira. Então, a Dexco é uma empresa de base florestal, né? Hoje a gente tem um pouco mais de 130 mil hectares de plantações de pinos e eucaliptos espalhadas aí, principalmente em São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, né? Participamos também de joint ventures, uma no Triângulo Mineiro, uma empresa chamada LD Celulose, e uma em Alagoas, uma empresa chamada Caetex Florestal. O que nós estamos buscando, né? O nome do desafio, né? Otimização do consumo de combustíveis em operações florestais. As operações florestais da Dexco são verticalizadas, tá? Na grande maioria das operações são operações próprias, com tanto tratores como máquinas próprias, inclusive a mão de obra também, e o transporte de madeira, que vai do campo até as fábricas, são feitos com caminhões rodoviários de terceiros. E aí, esse ponto nós não vamos abordar nesse momento do nosso desafio. Está focado nas operações de campo, de manejo da floresta e corte e processamento das árvores. Tá? Então, bom, não é novidade para ninguém que os custos de combustíveis são relevantes dentro de uma operação agrícola, né? E uma operação florestal também, e são inerentes das nossas operações mecanizadas. Hoje, praticamente todas as nossas operações são mecanizadas, com exceção do plantio, que está em processo de mecanização, quase todas as outras são feitas de forma mecanizada. Inclusive com a colheita de forma bastante intensiva, né? Com máquinas de grande porte realizando o corte e o processamento das árvores. O que é importante a gente salientar aqui? Que a gente busca o máximo de produtividade dessas máquinas, né, dessas operações, com o mínimo de consumo específico. Ou seja, normalmente a gente mede o consumo de máquinas em litros por hora, né, mas esse é um consumo imediato. No final do dia, o que importa realmente para a empresa é o consumo ou por metros cúbicos de madeira, quando nós estamos falando na operação de colheita, e nas operações de silvicultura, os litros de consumo por hectare. Então, nós estamos buscando não simplesmente otimizar o consumo na máquina, mas sim na produção florestal. Ok? Pessoal, como que funciona hoje o nosso processo, vamos falar assim, o fluxo do combustível dentro da empresa? Né? O combustível utilizado é o diesel, né? E hoje, as nossas máquinas, elas ficam no campo, elas não vêm normalmente para algum posto de combustível ou alguma central de abastecimento. Esse abastecimento é feito em campo, né, com caminhões comboio. Né? Então, são caminhões que a gente compra o diesel de um terceiro e ele mesmo executa
essa operação de abastecimento. Então, ele vai até as nossas máquinas e abastece essas máquinas, e em conjunto com o operador da máquina, eles fazem um apontamento, né, de forma manual ainda, em fichas, tá? Esse é um processo que já está em etapa de digitalização. Parte desse processo ele já é digital, mas a gente ainda tem alguma coisa manual. Então, são essas fichas, quando elas vêm até uma central, um back-office, né? E esse back-office digitaliza essas fichas e insere no sistema. Então, nós temos esses dois sistemas rodando. O sistema manual, que a gente está descontinuando, e o sistema digital, que está no início, né? Então, ele está em fase de algumas correções e aprimoramento. Basicamente, as nossas operações, tá? Que vai desde o do preparo da área, que são feitos com tratores agrícolas adaptados para a floresta. Adaptados, basicamente, pessoal, são proteções que a gente coloca nos tratores agrícolas, né? O solo florestal, o terreno florestal, é um terreno, eu costumo falar que ele é bastante inóspito, né? Porque ele tem bastante resíduo do ciclo anterior da cultura, ou então são áreas em algum processo de degradação, que é onde a cultura florestal ocupa, né? Até com um processo bastante interessante de ocupar os solos menos nobres da agricultura. Então, esses tratores agrícolas, normalmente, eles são mais pesados do que o tradicional, eles têm um consumo de combustível um pouco mais elevado em função desse peso que a gente coloca proteções, adaptações e também o esforço que essas máquinas têm que fazer para vencer esses obstáculos. A gente vai desde do preparo da área, que é a dessecação da área com herbicidas, o preparo da área, que a gente pratica o cultivo mínimo, onde eu preparo apenas a linha onde eu vou plantar e um pouquinho em volta dessa linha para que eu tenha uma área de disposição do solo interessante para o herbicida pré-emergente agir. Depois as operações de adubação, né? A gente faz uma operação de adubação no sulco de plantio e depois as demais adubações em cima do solo e depois os tratos culturais de herbicida e combate a formigas cortadeiras e outras pragas. Em resumo, a silvicultura é isso. Prepara a área, planta e depois cuida dessa área. O nosso ciclo varia entre 6 e 7 anos, né, a nossa rotação da floresta, e depois eu venho para o corte. Normalmente, nós temos várias modalidades de corte, tá? Mas a modalidade que a gente mais utiliza é com essa máquina que chama Feller Buncher, né, que é uma máquina que corta e acumula árvores no cabeçote, vocês estão vendo na foto, ela derruba feixes de árvore, né, ela corta e derruba esses feixes, as árvores inteiras, né, elas são derrubadas. Depois eu venho com uma máquina que processa essas árvores também em feixes, depois uma outra máquina que retira essas árvores de dentro dos talhões e coloca nas beiras dos talhões para o carregamento com caminhões rodoviários. O carregamento é feito com escavadeiras tipo, semelhantes às de construção civil, mas com uma H, e os caminhões rodoviários transportam até as fábricas. Nós temos também uma modalidade aqui dentro, que é específico da unidade de Agudos, onde eu estou, que a gente transporta a madeira direto do campo até a fábrica com esses caminhões, que nem está na foto, são caminhões de mineração adaptados para a operação florestal. Temos outras máquinas também, mas basicamente são máquinas ou escavadeiras de construção civil adaptadas para o uso florestal, ou máquinas semelhantes já construídas para o uso florestal, ou então máquinas que chamam ou forwarder, que é um caminhão florestal para retirada dessas máquinas, ou o skidder, que é um trator florestal que arrasta as árvores de dentro do talhão para a beirada também. Tá? Então, são máquinas de grande porte e de alto consumo de combustível. A gente vai ver aqui no próximo slide, mais ou menos, quanto elas consomem. Jonas, só Pois não. para tirar essa dúvida. Então, essa questão da otimização do consumo, ela é para todos esses tipos de máquinas na operação florestal, certo? Isso, é isso aí. E só lembrando que a gente está buscando, a palavra é otimização, e não necessariamente economia específica, né? Então, é otimizar, é produzir mais
seja em hectares no caso dos tratores, seja em metros cúbicos no caso das máquinas de colheita e processamento, por unidade, né, de unidade de consumo mesmo, né? Então, e nós estamos, que nem eu comentei, nós estamos olhando só nesse momento, né? Pode ser que a gente avalie numa etapa seguinte, mas nós estamos avaliando só as operações florestais e não de transporte de madeira com caminhões rodoviários, tá? Acho que isso é importante também, porque a gente sabe que tem bastante soluções para transporte rodoviário. Nesse momento, nós estamos focando dentro da floresta, tá? Só para a gente ter uma ideia de escala, né, as máquinas de colheita, elas variam bastante o quanto elas consomem, né? São máquinas que podem ter de alto consumo até médio, vamos chamar assim, eu acho que baixo nenhuma tem. E em números gerais, de 17,6 aí a 58 litros por hectare. Nós temos máquinas que consomem até mais. Alguns picadores de grande porte consomem 70, 80 litros por hora, e máquinas de menor esforço, como o forwarder, que consomem em torno de 17, 20 litros por hora. E na silvicultura, que são os tratores, basicamente, nós trabalhamos com dois grupos de tratores. Tratores médios, né, que são de 100 a 110 cavalos, né, aqui eu trouxe o exemplo de um modelo que é bastante utilizado por nós, que é o John Deere de 100 cavalos, e o John Deere de 170, que são aí a linha um pouco mais pesada nossa, variando aí de pouco mais de 5 litros até um pouco mais de 12 litros. E também, pessoal, isso também varia. Isso daqui é uma média global da empresa, tá? Então, a gente tem variações dentro da frota, então pode ir um pouquinho para mais também. Isso daqui são os grandes números que eu trago para vocês. E aqui, pessoal, nós temos um bom nível de controle dessas operações, né? Apesar de feitas de forma bastante manual, mas ainda temos. Mas a ideia aqui, pessoal, até porque é uma conta bastante grande da empresa, né? Só para a gente ter uma ideia de grandeza, entre Dexco chega próximo a 7 milhões de litros de diesel por ano, então é uma conta relevante dentro das operações da Dexco. E nós estamos querendo subir a régua, né? E aí nós, olhando assim, duas avenidas. Você tem uma avenida de eficiência, ou seja, consumo de combustível, produção, e uma linha de controle, né? Melhorar controles, aprimorar, digitalizar. Então, eu sugiro, né, que as coisas tenham essas duas avenidas bem definidas. A gente não quer restringir a uma coisa só. Ah, só quer olhar a eficiência de máquina? Não. Se tiver alguma coisa que envolva também a parte de controles ou também a parte do processo mesmo, aquisição do combustível, abastecimento. Então, a gente está aberto às diversas formas de abordagem do tema, tá? É um tema bastante trabalhado, então eu acredito tem muita coisa já mapeada, mas a gente quer levantar a régua. Nós queremos, e não é novidade o preço do combustível, né? Aumentou muito nos últimos anos e essa conta vem ficando mais evidente. Alguns gargalos que a gente coloca aqui. Hoje, nosso processo ele é pouco automatizado, ou quase nada, né? Então, você tem a figura da pessoa que vai lá, abastece, registra, né? Seja na caderneta ou seja no aplicativo, ele registra, né? Então, ele tem que colocar o número de litros que foi colocado. Então, não, isso não é feito de forma automática. E lembrando que o nosso processo é feito por um terceiro também, então, não é a máquina que fala quantos litros ela recebeu, né? É o operador em conjunto com o terceiro que faz esse apontamento. Então, isso dentro da estratégia de abastecimento. Depois você vem para a questão do consumo. Hoje a gente não consegue ainda enxergar os picos de consumo dentro daquela operação para falar, olha, nesse momento está consumindo mais, nesse momento está consumindo menos, o que está acontecendo com a máquina naquele momento, a gente ainda não consegue ter essa visão. Os conceitos de regulagem e configuração dos equipamentos, ou seja, a floresta ela não é toda igual. Existem diferentes tipos de florestas, diferentes tipos de terreno. Será que eu consigo
regular as minhas máquinas para extraírem o máximo possível com o mínimo consumo para cada um desses cenários que eu tenho. Outra coisa, no caso de forwarders, dos caminhões de mineração, que a gente usa os modelos A30, e dos tratores, que usam pneus, né, as outras máquinas, a maioria de esteira, os skidders também são pneu, a gente não consegue ter um acompanhamento muito próximo da calibragem dos pneus. A gente sabe que já existe tecnologia, a gente ainda não consegue, ainda, lembrando, pessoal, no ambiente florestal, sensores muito delicados normalmente têm vida curta. E vida curta que eu digo são horas ou minutos, tá, pessoal? Porque realmente essas máquinas elas ficam recebendo muita pancada o tempo todo, né? São toras que ficam no meio da área, resíduos anteriores, muito toco das rotações anteriores. Então, esses sensores que a gente utiliza normalmente para carros, para veículos rodoviários, não se aplicam no terreno florestal. Deficiências em manutenções, então aqui são, no caso, a gente coloca aqui manutenções focadas em consumo de combustível, a gente enxerga oportunidades de melhoria, tá? A calibração dos sistemas e a autogestão do próprio operador, que isso daqui está um pouco linkado ali com o item 3, né, como a gente consegue linkar a regulagem da máquina, o operador, para o melhor consumo possível, né? E a outra coisa, um fator mais operacional, são os desperdícios as ineficiências de uma operação agrícola, né? Que são tempos ociosos, né? Hoje, pessoal, parte dessas, eu vou falar no finalzinho, mas parte dessas soluções a gente está endereçando com a nossa torre de controle de operações. O que a gente quer é fazer um check se tem outras soluções que possam entrar dentro desse nosso pacote de tecnologias que estão sendo implantadas na área florestal. Então, algumas desses itens aqui, eles já estão em curso. O que nós queremos fazer é não nos fechar para outras novidades e para outras soluções. E é exatamente o contrário, nós estamos abertos. Mesmo que a gente esteja trabalhando em alguma coisa, se for interessante, a gente quer colocar para competir. Nós não queremos desenvolver coisas internamente na empresa. Queremos desenvolver com parceria ou ter acesso a soluções que já estão bastante adiantadas. O que a gente espera disso, né? A gente espera soluções que atuem em um ou mais desses gargalos, né? Nós estamos num processo muito acelerado de transformação digital, então, soluções que estejam familiarizadas com os conceitos 4.0 serão muito mais bem-vindas, né? E talvez até filtradas, dependendo como a gente tiver. Então, esse é um ponto bastante importante para nós. E que foque ou naquela parte que a gente falou dos controles, ou nessa parte dos rendimentos, né, e produtividade das máquinas. O que agora, colocando numa perspectiva das startups, né? O que a gente acredita que são pontos fortes que a gente consegue oferecer, né? Esse momento que a empresa está, que começou mais ou menos há uns 3 anos, de transformação digital, é um terreno fértil, preparado e adubado para que venham soluções em conjunto, né? Então, a empresa está em investimento contínuo em soluções de transformação digital, então, são facilitadores de aprovação de projetos, né? Então, inclusive, nós temos aí muito claro que isso vai transformar a nossa companhia, e tendo claro que, às vezes, em curto prazo, o resultado pode não vir, mas se a gente acreditar e tiver indicadores que o resultado venha em médio prazo, a gente está investindo em soluções também, tá? Visibilidade. A Dexco é uma empresa líder, né, do setor de painéis de madeira e uma das grandes empresas florestais brasileiras, e a gente não tem a intenção nenhuma de esconder o que a gente desenvolve aqui. O setor florestal, ele é um setor
bastante cooperativa entre as empresas, né? Então, tudo que a gente desenvolver aqui, a gente quer que a startup desenvolva e comercialize o seu produto. A gente tem interesse que a startup desenvolva isso em outras empresas, incorpore as melhorias. Nós não queremos soluções exclusivas para a Dexco e também eu acho que tem uma boa oportunidade da startup ter visibilidade trabalhando junto com a Dexco. Nós temos, pessoal, programas de inovação bastante robustos. A parceria com a GTEC Garage é uma dessas soluções, né? Talvez uma das maiores que nós estamos trabalhando. Então, muita coisa boa essa startup pode usufruir desse sistema, desse ambiente de inovação da Dexco. Validar a sua solução em diferentes cenários. Nós estamos desde do Rio Grande do Sul até Alagoas, seja em áreas próprias ou em áreas de parcerias, tá? Então, diesel, vamos falar assim, nós temos em Alagoas soluções em terrenos extremamente declivosos que exigem ainda mais das máquinas, até áreas no Triângulo Mineiro, que são áreas áreas muito planas, muito mais fáceis de se trabalhar. Então, você pode testar as soluções nesses diferentes cenários. Um sistema de fast tracking para contratação, isso a gente desenvolveu no ano passado, acho que depois de final do 21, ano passado, e tem funcionado muito bem. Então, a gente espera que funcione também bem com as startups que vão fazer parte desse desafio. Isso é muito legal, né, pessoal? Porque a gente passou a entender as dores das startups, então a gente está trabalhando bastante forte internamente para deixar o nosso processo mais ágil, né? A gente sabe que quanto maior a empresa, maior o transatlântico, mais difícil dele fazer manobras, às vezes pequenas, e a empresa investiu bastante nesse olhar, tá? Então, hoje a gente acredita que estamos num bom sistema com esse tipo de trabalho. E depois, que eu já comentei, né, mas a gente busca sempre parceria, pessoal. A gente investe muito mais em parcerias do que em soluções internas. Isso é uma mudança de mindset relativamente até recente, né? A Dexco tinha mais aptidão, nós por muito tempo desenvolvemos as coisas apenas dentro de casa e depois abrindo para o setor. Hoje a gente quer já desenvolver em conjunto e ter soluções mais integradas. Jonas, aproveitando esse slide que você falou, para a Dexco, tem alguma preferência de solução já muito consolidada ou algo que está em desenvolvimento? Como que vocês enxergam isso para as startups? Olha, assim, depende do assunto, né? Então, assim, tem assuntos que a gente, falando especificamente desse assunto, a nossa expectativa é que venha soluções um pouco mais maduras, tá? Por ser um assunto já bastante debatido, né? Assim, e também não é exclusividade do setor florestal, né? É uma coisa que toda a agricultura, né? Tudo utiliza muito isso. A nossa expectativa, tá? Não significa que nós estamos fechados a soluções mais incipientes, mais incipientes não, mais no começo. Por que que eu falei isso? Talvez tenha que fazer adaptações para os nossos cenários, né? Então, isso, de certa forma, é mais fácil. Mas, talvez, para esse caso específico, soluções que venham muito, já tem que desenvolver P&D, esse tipo de coisa, eu acredito para esse caso, não é a nossa expectativa, tá? Nós não estamos fechados, mas não é a expectativa. Certo. Ok? E aqui, que nem eu comentei, do nosso processo de transformação digital, e provavelmente né, ou as startups que fazerem parte do desafio vão poder conhecer, nós temos recém-inaugurado a nossa sala de controle de operações florestais, né, onde a gente consegue saber o status das nossas máquinas em campo, como é que elas estão, onde elas estão, como é que elas estão trabalhando, né, tanto para tratores e quanto para as máquinas de colheita. Essa sala fica aqui em Agudos, né, onde eu estou hoje, e foi feita num conceito bastante inovador também, onde a gente está priorizando as operações florestais. A sala ela tem tanto operações quanto logística.
né? Mas o que normalmente acontece, a logística já está bastante consolidada, né? As empresas têm implantado salas de logística e trazendo as operações florestais junto, né? Que é bastante interessante. Nós optamos por começar pelas operações florestais e estamos trazendo a logística junto com as operações. Então, é uma sala, realmente um projeto que a gente está bastante orgulhoso, que está em desenvolvimento. A gente é bastante alinhado ao conceito de metodologia ágil. Nós vamos fazendo, aprendendo e desenvolvendo ao mesmo tempo. A sala está entregue, mas ela está em constante desenvolvimento. Um pouquinho do cronograma, né? As inscrições já começaram e vão até o início do mês que vem, né? Estamos fazendo hoje aqui, na verdade, o nosso roadshow digital aqui um pouquinho antes dessa data aí, mas permanece até lá. E depois temos na segunda semana de maio aí o início da seleção das startups até o Pitch Day dia 23. Tá? Então, tem pouco tempo, vamos ter que acelerar, né, Alan? Tá certo, isso mesmo, Jonas. Reforçando aí para as startups que estão assistindo o Roadshow, as nossas inscrições aí se encerram no dia 4 de maio, então se atentem, o link provavelmente vai estar na descrição desse vídeo, então se inscrevam. Caso tenha alguma dúvida também, né, Jonas, a gente fica à disposição. Vamos disponibilizar também um link para tirar dúvidas e a gente vai entrando em contato com todos os empreendedores que quiserem se aplicar no desafio. Perfeito. É isso aí, pessoal. O que eu tinha para apresentar era isso. Espero que, assim, não tem muito segredo, tá, pessoal? A nossa operação, ela é uma operação bastante tradicional do setor. A gente tem alguns diferenciais competitivos, como esses rendimentos das máquinas, a gente tem uma característica da nossa operação, que é poder trabalhar em feixes de madeira, isso por conta do nosso processo fabril, faz com que a gente consiga trabalhar com máquinas de grande porte, que consomem muito combustível, né, mas também entregam muitos metros cúbicos. Mas fica o convite para quem quiser conhecer o processo florestal. Tem bastante material na internet também sobre isso, e a gente também pode esclarecer algumas dúvidas, né? Então, fica o convite. Estamos bastante animados porque é um assunto, além de tudo, né, que eu não citei, a Dexco também é uma empresa que está em processos de ESG há muito tempo, né? Então, a gente faz o nosso... Para você ter uma ideia, a gente tem publicações de balanço de carbono desde o início dos anos 2000. Então, antes de se falar de tudo isso, mas somos uma empresa listada no novo mercado, que tem uma preocupação bastante grande com a questão de emissões de carbono. Somos uma empresa que temos carbonos excedente no nosso processo. A gente, no processo florestal, mitiga todas as nossas operações industriais, sejam da madeira ou seja das outras áreas, tá? De deca, de revestimentos cerâmicos. Então, esse é um tema bastante caro para nós também. Então, o que a gente conseguiu otimizar o nosso processo produtivo também para redução de emissões de carbono. E também, pessoal, fica o convite, entrem no site da Dexco, tanto na parte de sustentabilidade e ESG, tanto na parte de relações com investidores, tem muita informação, relatório anual de sustentabilidade, lá tem essa parte que tem envolvida também com essa parte de combustível, e tem muito detalhe. O site da Dex realmente é muito rico. Fica o convite também para outra fonte de informação. Ótimo, Jonas. Então, muito obrigado pelos esclarecimentos. Acho que foi ótima aí a apresentação. A gente também conhecer um pouquinho mais da Dexco e também entender mais sobre o desafio. Só lembrar novamente os empreendedores, dia 4 de maio, as inscrições, não percam, não deixem para a última hora para não ter nenhum problema aí. E agradeço aí a Dexco pela parceria e é isso. Obrigado, pessoal. Ok, pessoal? Um abraço.